Queridos irmãos do Senhor Jesus Cristo, posso fazer uma pergunta onde cada um pode refletir pessoalmente. Você é satisfeito em Deus? Você é satisfeito no Senhor e em sua vontade? É, na verdade, uma pergunta de uma reflexão profunda para nós. Pensar na satisfação em Deus. Há contentamento em sua vida? Acredito que a satisfação em Deus é a chave para a verdadeira alegria cristã, para a harmonia em nossa vida e principalmente para sabermos lidar com os desafios que nós enfrentamos, que temos que enfrentar, com o sofrimento, não é? Que também enfrentamos em nossa vida. A fé de que Deus é suficiente é uma fé, na verdade, radical. Porque no mundo que vivemos, na verdade, fica claro que as pessoas estão procurando o tempo todo se preencher de alguma coisa porque lhes falta algo. E às vezes, mesmo cristãos, estão tão entregues a preencher o coração com várias outras coisas que demonstram muitas vezes que não estão satisfeitos no Senhor e com o Senhor. Nós somos chamados, irmãos, a não viver um tipo de cristianismo que é produzido, fabricado para agradar homens, mas para vivermos para a glória de Deus. A religião que nós praticamos, ela não é uma religião que foi criada por algum grande líder que já morreu. A nossa religião, ela foi revelada por Deus. Ela foi dada pelo Senhor. É a religião da Escritura. É a igreja. E nós, como cristãos, como membros da igreja, membros do corpo de Cristo, somos chamados a justamente beber dessa fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. Por isso a pergunta: nós somos satisfeitos em Deus? Você é satisfeito no Senhor? Nesta noite iremos refletir justamente sobre a satisfação na vontade de Deus. Esse é o título do sermão dessa noite. Vamos fazer a leitura do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos ler do versículo 39 ao 46. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse é o texto, então, da pregação, não é? Da palavra de Deus de hoje. Queridos irmãos, então, nós vamos refletir sobre a satisfação em Deus. A primeira coisa que eu gostaria de observar nesse contexto aqui, o acontecimento é Jesus Cristo orando, porque daqui a algumas horas, não é, naquele período, naquele contexto, ele seria pego, ele seria crucificado, passaria por uma grande humilhação, horas de humilhação, na verdade, não é? E ele estava se preparando para isso, porque logo à frente ele ia suportar a ira de Deus por nós. Esse é o contexto e é importante que nós venhamos refletir sobre isso. A primeira parte, então, para a nossa reflexão é que a satisfação em Deus, ou na vontade de Deus nesse sentido, é ter prazer nessa vontade. A satisfação em Deus é ter prazer em sua vontade. Isso é o que nós temos que aprender a olhar, a perceber na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Parece muito bonito, não é? Os dizeres que nós temos, até no meio evangélico, isso é muito comum, não é? Que muitas pessoas dizem, aprenderam a dizer com músicas, com cânticos, não é? Deus faz o teu querer em mim. Deus faz a tua vontade em mim. E boa parte, então, dos protestantes, dos evangélicos, não é? Teve uma experiência de conversão bem impactante. Nós passamos por isso. Talvez os mais jovens não, mas passamos por um tipo de experiência assim, não é? Onde nós largamos um tipo de tradicionalismo morto e fomos impactados com um tipo de vida cristã que era muito mais intensa, não é? Onde você não fazia as coisas somente por tradição, mas havia um envolvimento muito maior.
na comunidade, nas atividades da igreja. O contexto em si, não é, realmente foi impactante. Isso mudou a maneira de muitas pessoas viverem, pensarem até. Nós passamos por isso, não é? E na verdade pensar sobre essas coisas não é ruim. Isso trouxe na verdade, bons momentos para nós. E nós podemos recordar disso. Momentos em que nós nos emocionamos cantando um hino muito bonito. Aqueles hinos que nós cantávamos no início de nossa caminhada cristã, que tanto nos emocionava, nos impactava. Nós podemos lembrar de vários momentos assim, onde nós simplesmente nos debruçamos a chorar. Muito, não é? E não um choro de alegria, às vezes um choro pelo senso da glória de Deus, no sentido humilhado, ou então emocionados por causa de Jesus Cristo. Houve realmente mudança em muitos aspectos, irmãos. E isso de fato mostra como essa transformação ela foi radical. Só que muitas pessoas que frequentavam a igreja, e todos podem lembrar de tantos que se desviaram, tantos que se afastaram dos caminhos do Senhor, que largaram a igreja, tantas pessoas se frustraram, porque nessa entrega, não é, de dizer, eu quero fazer a vontade do Senhor, seja feita a vontade do Senhor em mim, o que importa é a vontade de Deus. Muitos foram dizendo isso, confessando essas palavras, mas com o tempo acabaram se frustrando, porque perceberam que a vontade do Senhor não é igual à nossa. Não é igual à nossa. Inicialmente parecia que estavam satisfeitas com Deus, com a vontade do Senhor, mas essa vontade veio e frustrou essas pessoas. Elas foram frustradas, porque a vontade do Senhor é diferente daquilo que nós pensamos. E então essa frustração, não é, tomou conta do coração de muitas pessoas e ficou claro que, na verdade, aqueles momentos bons que vivenciaram, eu não estou dizendo que não eram bons, eu tenho boas recordações, mas muito daquilo que se vivenciava, por muitas pessoas, não passava de mera emoção. Era um choque emocional. Os que não foram simplesmente impactados com emoção, permaneceram. Percebe? Continuaram avançando na vida cristã e enfrentando os seus desafios. Mas aqueles que foram apenas chocados emocionalmente por aquele contexto religioso, pelo clima que há no evangelicalismo, um clima às vezes de histeria religiosa, eles perceberam que na verdade aquilo não passava de um fogo de palha e esse fogo durou pouco. A frustração veio. E há certamente muitos que foram então afoitos, não é, agoniados, com muita sede ao pote, mas perceberam que todas aquelas boas sensações religiosas haviam passado, justamente porque foram confrontados com a vontade de Deus. Muitos entraram pensando assim, não é? Eu serei cristão e a minha vida será muito melhor. Pensando em termos de mudança social, de mudança, de melhora social. Eu vou ser cristão e então eu vou conseguir um relacionamento. Eu sei que na igreja tem pessoas boas, pessoas que são respeitosas de princípios, e é claro que um lugar assim é o ambiente perfeito para fazer amizade, para desenvolver relacionamentos e quem sabe casar. E algumas pessoas se frustram por causa disso e acabam largando. Quantas pessoas não puderam perceber, por exemplo, não é, que depois de muitos anos não conseguiram um casamento, e a resposta que se ouvia do Evangelho é que nós somos chamados para sermos fiéis a Deus. Independente se vamos casar ou não, se vamos construir ou não. É a vontade do Senhor, é o seu querer. E muitos se entristeceram por causa disso. É o exemplo que nós vemos na vida do jovem rico, não é? O jovem rico, tal como muitas pessoas de hoje, não é? Nós não somos todos ricos como aquele jovem era, de destaque, um dos principais da sociedade naquele período, alguém de posses, não é? De nome, vamos dizer assim. Somos pessoas simples, de classe média baixa, mas ainda assim há muitas coisas que nós consideramos como riqueza. Aquele jovem rico, ele tinha riquezas terrenas, e ele foi até Cristo, como muitos cristãos foram até Cristo, nesse sentido, por meio da igreja. E então foram até Cristo, não é? E se frustraram. Aquele jovem foi até Cristo para conversar com ele, para se apresentar a ele, a Jesus Cristo, como sendo uma boa pessoa, um jovem fiel, e então ele sai frustrado e triste. Ele vai embora, porque o que o Senhor diz para ele é algo completamente impactante.
o Senhor diz de maneira bastante clara para aquele jovem que ele precisaria ser como uma criança, ou seja, ele precisaria ser pobre, totalmente dependente de Deus. Ele teria que abandonar a sua segurança neste mundo para confiar somente no Senhor, ou seja, ter a sua satisfação em Deus. O jovem se entristeceu e foi embora. Mas o que aprendemos então, irmãos, na Escritura é que quem está satisfeito em Deus e com Deus, em sua vontade, não é? Está satisfeito justamente nessa vontade. Não se fala apenas da vontade de Deus. Não é uma mera questão de emoção, de sermos impactados com um hino muito bonito. E vamos ser sinceros, as músicas elas têm um poder de nos emocionar, de despertar em nós emoções, não é? De provocar nossas emoções. E de repente, em um momento assim, as pessoas se empolgam e dizem, eu quero que o Senhor faça a vontade dele em minha vida, e depois se frustram e percebem que não é bem assim. Que a vontade do Senhor é de fato de uma entrega total a Ele, para sermos satisfeitos com Ele e entender como Ele sendo o suficiente para nós. E isso de fato é algo bem radical e muito profundo. E nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mostra claramente, Ele nos ensina, não é, o que é a verdadeira satisfação do Senhor. É isso que Jesus nos ensina. Nós temos o texto que mostra uma oração profunda, uma oração triste, onde ele foi consolado por um anjo, como o texto está dizendo aqui, no Getsemane, orando, angustiado, mas dizendo que seja feita a vontade de Deus, a vontade do Pai, e não a minha. Em Jesus Cristo nós vemos de maneira plena alguém que amava fazer a vontade do Pai, que tinha prazer na vontade do Senhor. E ele fala isso. Ele diz, por exemplo, em João 4, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É o que ele diz aos seus discípulos quando eles debatiam sobre comida. Né? E aí, ele foi comprar alguma coisa? Ele trouxe alguma comida? Ele já comeu alguma coisa? O contexto de João 4. Eles saíram para poder comprar comida. E Jesus, então, vendo que eles estavam preocupados demais com o encher a barriga, né? O encher o bucho, vamos dizer assim, ele vai dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E nesse texto aprendemos o amor de Cristo pela vontade do Pai. E há tanto prazer nessas palavras, há tanta profundidade, entrega e prazer nessas palavras, que ele trata a vontade do Pai como sendo o seu próprio alimento. Aquilo que lhe satisfaz e sustenta. É assim que ele trata a vontade de Deus, o Pai. Como seu alimento. É isso que me alimenta. É isso que me dá prazer, que me sacia. É fazer a vontade daquele que me enviou. Cristo nos ensina, irmãos, a ser satisfeitos em Deus, a sermos satisfeitos em Deus e ter prazer na vontade de Deus, seja ela qual for. É isso que ele está nos ensinando com a sua própria vida. Nesse texto, a vontade de Deus era que Jesus pregasse o evangelho do reino àquelas multidões. E aprendemos mais sobre o prazer de Cristo na vontade do Pai quando ele fala do propósito de sua própria vinda aqui. Da sua encarnação, da sua missão, o tornar-se homem. Ele vai dizer justamente isso. O próprio texto de João, capítulo 6, verso 38, ele vai dizer, porque eu desci do céu, ó a razão, o propósito da sua descida do céu, da sua humilhação neste mundo. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo é uma demonstração, é a demonstração do que é ser satisfeito na vontade do Pai, ser satisfeito em Deus. É isso que ele ensina a nós, a igreja, com a sua própria vida. Por isso eu retorno à pergunta inicial da introdução do sermão. Você está satisfeito em Deus? Com a vontade do Senhor? Vocês estão contentes com a vontade de Deus para a vida de vocês? E como o Senhor então tem conduzido a vida de vocês? No caminho que você está andando, mesmo que seja de dor, e às vezes até de derrota,
Você consegue entender a vontade de Deus e se contenta com a vontade de Deus? Tem que haver reflexão sobre isso, irmãos. Porque quando olhamos para Jesus Cristo, prostrado no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, prostrado, posto em agonia, orando intensamente, ao ponto de soar gotas de sangue, não é? Vemos alguém se entregando à vontade de Deus, se entregando à vontade do Senhor. Aprendemos na própria vida de Cristo também, irmãos, que a satisfação em Deus é amar a sua lei. A satisfação do Senhor com a vontade dele é amar a lei de Deus. Ouçam o que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo falou na boca do salmista, no Salmo 119, verso 97. Ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Veja que expressão maravilhosa. Quanto amo a tua lei. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Todo dia. É como alguém que está apaixonado, não é? Quando nós somos bem jovens e estamos ainda meio que descontrolados, não sabemos muito bem orientar nossas emoções, e nós nos apaixonamos por alguém, nós ficamos pensando naquela pessoa o tempo todo, não é? Quando nós casamos, nós também pensamos, mas não é com aquele descontrole que havia antigamente, onde a pessoa suspirava e o que vinha na mente era a pessoa desejada, não é? Se você ia tomar uma sopa de letrinhas, parece que na sopa de letrinhas, as letrinhas se configuravam e formavam o nome da pessoa. Não é? De tanta paixão que era, ou seja, pensava o dia todo. O dia todo. Os pais achavam até engraçado quando olhavam para os filhos e percebiam os filhos um pouco lesados, né? Olhando para o nada. Assim, olhando para o nada. E ficavam pensando, tá apaixonado. Né? Porque estão com a cara de bobos. Às vezes a gente fala, nem ouve. Estão distraídos. O salmista está dizendo: veja, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. É como se ele estivesse apaixonado pela lei de Deus. Apaixonado pela lei do Senhor. Todo o Salmo 119 é uma expressão de alegria pela lei de Deus. Todo o Salmo 119. Não é? E é estranho que cristãos, pessoas que têm a Bíblia à sua disposição, tenham dificuldade com a lei de Deus. Eu acho engraçado isso, porque, veja, e estranho, porque o salmista mostra prazer na lei do Senhor. E hoje nós sabemos muito bem que há dificuldade quando se fala da lei de Deus. Uma das razões que levou pessoas a saírem de suas comunidades, a abandonarem a vida cristã, foi justamente dizer isso. Nós queremos a vontade do Senhor. Então abriram a Bíblia e encontraram ali a vontade do Senhor revelada. Os seus mandamentos. Mas não conseguiram ver que esses mandamentos são doces como mel. Não tiveram prazer na lei do Senhor, como nós cantamos no primeiro salmo. Não é? Não tiveram prazer na vontade, na lei do Senhor, e então se afastaram. Isso é estranho, porque na própria Escritura nós temos demonstração de prazer na lei de Deus, prazer na lei do Senhor. Um cristão ter dificuldade com isso não faz sentido. Porque se estamos satisfeitos em Deus, se o Senhor Jesus Cristo é suficiente para nós, então nós temos prazer em fazer a vontade dEle. E a única maneira de manifestar essa satisfação é justamente por meio da obediência à lei. A lei não é um método para a salvação. A lei não salva. Ela não pode salvar. Ela está enferma por causa do pecado, por causa da carne. Ela está limitada, como Romanos 8 nos ensina. A lei é boa, o mandamento é bom, é justo. Porém, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Mas a lei é como um manual de gratidão a Deus. E essa gratidão é simplesmente a manifestação da nossa satisfação em Jesus Cristo. Muitos cristãos, irmãos, no afã de não serem legalistas, porque é isso que muitas pessoas têm medo, muitos protestantes têm medo, de não serem legalistas, tornam-se o contrário radical.
tornam-se antinomistas, ou antinomianos. Ou seja, eles negam a lei. Eles rejeitam a lei. O evangelicalismo como um todo, infelizmente, perdeu-se nisso. É basicamente antinomista o evangelicalismo. Comunidades são fundadas sobre rejeição da lei de Deus. Basta você perguntar, não é? E você sabe muito bem disso. Há irmãos de outras comunidades, a grande maioria não se importa, por exemplo, em guardar o dia do Senhor. Acha isso uma coisa antiquada. E isso soa de maneira tão estranha à luz da palavra de Deus. Isso é esquisito, não combina com o Evangelho. Então, muitos tentando não serem legalistas, caem no extremo oposto, não é? E cometem um mal tão ruim, tão danoso, quanto o legalismo. A igreja, por exemplo, mais antiga do Ocidente, rejeita tanto a lei de Deus, dizendo que querem fazer a vontade do Senhor, mas rejeitam tanto que chegaram a omitir o segundo mandamento e a duplicar o 10º mandamento, alterando a ordem da lei do Senhor. Isso é amor à lei de Deus? Isso é desejo de fazer a vontade do Senhor? Isso é expressão de satisfação no Senhor? Não, é totalmente o contrário. É simplesmente estranho à luz da Escritura que alguém seja assim, se diga cristão. E como é que as pessoas ainda fazendo isso, elas vão ficar repetindo, Deus, a vontade de Deus é sempre a melhor. Mas como assim? A vontade de Deus é sempre a melhor, então por que rejeitar a lei, se a vontade do Senhor é sempre o melhor? E a lei é a expressão de sua vontade. Por que rejeitar a lei? Por que rejeitar a lei? Nós reformados, nós não jamais pregamos, isso não faz parte de nossa confissão, do nosso entendimento da Escritura. Nós não pregamos que ninguém será salvo por meio da obediência à lei. É totalmente ao contrário, nós pregamos as doutrinas da graça. Nós exaltamos a graça de Deus. Mas mesmo assim, há quem tenha dificuldade com essa verdade. E por que fazem isso? É simples entender. Porque dizem que a vontade de Deus é melhor e negam a lei. Porque eles tratam a vontade de Deus como algo subjetivo. Tá aí, ó, ao Léo. É subjetivo. É o que eu acho. É o que eu sinto. Não é o que Deus diz em sua palavra. Eu sei que se algum jovem, de repente, ou alguém, até de outra comunidade, chega a qualquer um de nós, chega a mim, por exemplo, em uma conversa, de repente, numa praça, em algum momento, e pergunta, eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para mim. Se eu mandar essa pessoa ler os 10 mandamentos, ela vai ficar muito frustrada comigo. Completamente frustrada. E se eu ler os evangelhos e mostrar Cristo ensinando a vontade do Pai, e a conclusão do ensino de Jesus Cristo for, vá para a lei, ou seja, ame a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, olhe para a lei. Olhe para a lei. Tais pessoas ficarão frustradas. Não é? Frustradas. Essa atitude, então, é prova de insatisfação em Deus, em sua vontade. Mas Cristo nos mostra o caminho excelente para nós, irmãos. É o que Ele nos mostra. Mateus 5, verso 17 e 18, ele diz bem assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Passou a terra? Passou o céu? Não. A lei está aí. É o que Cristo nos ensina. Eu vim para isso, para obedecer a lei mesmo, para cumprir a lei, para fazer a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. E Ele estava completamente satisfeito nisso, nos ensinando o que é satisfação na vontade do Senhor. De maneira tão bela, os Salmos nos ensinam esse prazer na lei de Deus, que nós vemos o Salmo 19, e eu fiz uma reflexão, uma live de reflexão no Facebook essa semana, não é justamente, semana passada, aliás, justamente no Salmo 19, versos 7 a 10, que exalta a lei de Deus, que diz bem assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Para uma geração antinomista, pensar na lei de Deus como algo tão belo assim é inaceitável. Mas o salmista diz isso, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele fala, o testemunho do Senhor, são todas referências à lei de Deus. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Aí a pessoa pensa, como é que pode alguém olhar para a lei e ter alegria? Quem tem dificuldade com a lei de Deus, quem tem esse problemazinho do legalismo no coração, não é? Porque o legalista, ele não tem prazer na lei de Deus. O legalista não tem prazer, o legalista não tem alegria na lei de Deus. Nenhum fariseu genuíno, legalista, tinha prazer na lei do Senhor. Havia um ou outro que eram sinceros, não é? Como Paulo. E outros que eram sinceros. Mas um legalista, ele não tem prazer, ele não se alegra na lei de Deus. Pelo contrário, o legalista, ele usa a lei ao seu favor, ao seu bel prazer. Ele manipula a lei de Deus para condenar os outros. É o que o legalista faz. Enquanto aquele que é antinomista, aquele que nega a lei de Deus, é um rebelde. Ambos são rebeldes nesse sentido, porque não estão usando de maneira correta o propósito da lei. Um rejeita e o outro usa para o seu próprio bem, não é? Ou para manipular essa lei. Ambos são rebeldes. Ambos, então, não amam a lei de Deus. Mas o salmista está dizendo, de maneira bastante clara, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E olha o que ele diz, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E agora essa expressão do último verso que é maravilhosa, irmãos, porque o que ele diz aqui é algo que infelizmente muitos cristãos de nosso tempo não têm provado. Ele diz bem assim, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O salmista fala, inspirado. Essa é uma declaração e uma descrição inspirada sobre o que é prazer na vontade de Deus. Sobre o que é ter prazer na vontade do Senhor. De estar satisfeito no Senhor. De não tentar vencer pelas obras, mas estar contente, satisfeito com a graça de Deus. Por isso pode olhar para a lei e ver beleza e ver glória. E ver alegria, restauração da alma na lei. Ver a lei como ouro depurado, como muito ouro depurado e doce como mel. Como mais doce, não é nem doce como mel, é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Voltemos então à cena do Getsemane. Cristo está em agonia, porque em algumas horas ele seria entregue e então ele padeceria com intensidade pelos pecadores, receberia nele a punição, não porque ele cometeu pecado, mas porque nós pecamos. E o que ele clama no Getsemane é o que nós vemos aqui, verso 42, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele tinha dito, minha vontade, a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ele estava ali, agora em agonia, sofrendo, sentindo aquele grande peso, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Que é o que o Senhor diz aqui. Por que Jesus tinha que morrer, irmãos? Por que o Senhor tinha que ser humilhado e morrer daquele jeito? Porque a lei exige isso. E ele estava demonstrando prazer na lei do Senhor, mesmo, ou seja, satisfação na vontade do Pai, mesmo quando a vontade do Pai era a sua própria morte. Mesmo quando a vontade do Pai era que ele padecesse, que ele fosse humilhado. Ele cumpriu a lei com alegria em toda a vida. E mesmo na hora daquela humilhação, onde ele não estava sorrindo, pelo contrário, estava em agonia, em profunda agonia. Ele cumpriu a lei de Deus e reafirmou o que para ele importava.
fazer a vontade do Pai. Essa é a satisfação verdadeira que nós encontramos em Jesus Cristo. É o que Ele nos ensina sobre a vida cristã, sobre sermos satisfeitos em Deus, satisfeitos em Cristo, com Sua vontade. Por isso, exatamente por isso, porque a vida cristã é sim um caminho de renúncia, que muitas pessoas abandonam e demonstram com isso que não estão satisfeitos com a vontade de Deus. Por fim, aprendemos, irmãos, que a satisfação em Deus é o adorar independente das circunstâncias. Aquele que está satisfeito no Senhor e com a sua vontade, o adora, o serve, o exalta, independente das circunstâncias. Essa é a satisfação em Deus. É a evidência da satisfação em Deus. Não é? Independente do que Ele faça. Cristo estava ali, se entregando à vontade do Pai, honrando o Pai até o fim, seja feita a tua vontade, não a minha. Se há condições, então, de nossa parte, se depender das circunstâncias, então não estamos satisfeitos. Se nossa alegria em servir a Deus estiver baseada em bons momentos somente, e depender de prosperidade social, até emocional, nosso coração então é ingrato. Não tem paz, pois não está satisfeito em Deus, pois não consegue entender Deus como sendo suficiente, não consegue olhar para Jesus Cristo como sendo suficiente. A verdade é que não existe adoração verdadeira, irmãos, nem satisfação sem obediência motivada pela gratidão. É muito bonito, é muito poético falar em satisfação no Senhor, se não olharmos para a sua vontade, para a vontade de Deus. É bonito demais, mas não é verdadeiro. Não é verdadeiro se nós falamos que temos satisfação no Senhor, temos alegria nele, queremos glorificar a Deus com a nossa satisfação. Sim, e que satisfação é essa? Me aponte como. Jesus Cristo nos diz como. Ele aponta justamente para a vontade do Pai. É estarmos satisfeitos com o que Cristo fez por nós. Por isso, seus mandamentos não são mais para nós ofensa. Seus mandamentos agora são doces como o mel, mais doces do que o mel. E a única maneira de enxergarmos os mandamentos do Senhor, que são a expressão de sua vontade, como sendo mais doces do que o mel, como sendo algo que nos alegra, é se nós estamos satisfeitos nele. Do contrário, nós vamos olhar outras opções. Nós sabemos muito bem, irmãos, o preço da vida entregue à vontade de Deus. Sabemos. Nós sabemos que sofrimentos vêm sobre aqueles que seguem após Cristo. Lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, bem assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. É o que Paulo diz aqui. E o Senhor foi quem ensinou isso a Paulo. O Senhor ensinou a Paulo o que é ser satisfeito em Deus, em Jesus Cristo. Nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Veja a expressão que nós temos aqui. Cristo ensinou. Deus disse a Paulo, quando ele chorou, para que tirasse dele o espinho na carne. E o que o Senhor disse?
A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Você não precisa de nada mais do que minha graça. Minha graça basta para você, minha graça é suficiente para você. É suficiente para te satisfazer. Isso foi tão profundo na vida de Paulo que o que ele diz aqui? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Não é? Para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o que ele diz mais uma vez. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Somente a satisfação em Jesus Cristo, a satisfação com a vontade do Senhor, é que leva alguém a dizer tais palavras. Cristo é suficiente. E isso é satisfação. E somos provados justamente nessas coisas. Porque podemos dizer de maneira muito fácil: Deus, faz a tua vontade em mim, a tua vontade é o que importa, eu amo a vontade do Pai, até que a vontade do Pai se manifeste em você, em que você seja ordenado pelo Senhor a obedecer a sua palavra, a fazer a sua vontade, em meio ao sofrimento. É isso, irmãos. Somos provados justamente nessas coisas. Obedecer independente das circunstâncias. Isto é adoração de verdade. E é justamente na dor de termos a nossa própria vontade, porque nossa carne quer, nossa velha natureza quer fazer algo contrário à vontade de Deus. Paulo mostra esse conflito no capítulo 7 de Romanos. E isso causa dor, queremos fazer a nossa vontade, porque parece que dói menos se fazemos a nossa vontade. Não é? Nossa própria vontade e a vontade de Deus diante de nós, declarada, ordenada. É justamente nesse momento que podemos demonstrar se somos satisfeitos em Deus ou não. Se sua graça e vontade bastam para nós. E recebemos esta promessa do Senhor: o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de João, capítulo 2, versículo 17. É isso que o Senhor diz para o seu povo. Percebam então como a lei é um manual de gratidão pela satisfação em Cristo. Eu não consigo separar essas coisas. Eu não consigo separar a vida cristã, a bem-aventurança da vida cristã da lei de Deus. Houve um tempo que eu tinha dificuldade com esse assunto. Dificuldade de compreender a bênção da lei de Deus. Era para mim uma espada. Era uma ameaça para a minha vida, mas agora eu sei que Cristo fez tudo o que foi necessário por mim. Então o que Ele fez basta. Ele basta. Ele é suficiente. Por isso eu não preciso mais olhar para a lei, pensando que serei destruído por ela, independente das circunstâncias. Não é? Então, uma aplicação dessa lei, para percebermos que nós não precisamos, nesse sentido, correr para a nossa própria vontade, mas que a vontade do Senhor para nós é suficiente. É boa, é agradável, é perfeita. Pensamos nos 10 mandamentos. Não tem outros deuses diante de mim. Não é o primeiro mandamento? Não tem outros deuses diante de mim. Porque eu sou o Deus de vocês. Vocês não precisam de outro. Entende? Enquanto o mundo se engana na idolatria, vocês têm o Deus verdadeiro do lado de vocês. Vocês precisam da ilusão que o mundo traz, que o paganismo traz. Não façam para ti imagem de escultura. Ou seja, me adorem como eu ordenei. Vocês
não precisam daquilo que o mundo oferece em conceitos de religião, de culto. Veja, eu não preciso inovar nada. Eu não preciso procurar métodos diferentes, moderninhos, de culto. Eu não preciso de nada que o mundo invente. Deus me deu uma maneira de adorá-lo. É suficiente para mim. É a vontade dele. Não é? Não tomem o nome do Senhor em vão. Hoje nós podemos então reconhecer quem o Senhor é. Aqueles que não temem a Deus, que não se importam em usar o nome dele com piada e com desrespeito, fazem porque não conhecem a Deus. Mas o Senhor nos livrou dessa tolice, dessa arrogância e condenação. Se revelou a nós. Nós sabemos quem Ele é. Podemos honrar o seu nome. Não precisamos nos dobrar a essa cultura perversa do mundo, de zombar das coisas santas. Não sejam escravos. Guardem o santo repouso do Senhor. E esse mandamento, o quarto mandamento, é o mandamento que mais, irmãos, fala de nossas prioridades. É o mandamento que mais aponta para a nossa satisfação em Deus. Porque o que Deus promete nesse dia do quarto mandamento é Ele mesmo. O que Deus oferece, Ele é. Ele fala sobre prazer, sobre alegria, sobre gozo no dia do Senhor. E Ele é o prazer e a alegria e o gozo nesse dia. Esse mandamento fala justamente disso. É o mandamento do Senhor nos ensina, não sejam escravos, eu libertei vocês. Eu libertei vocês. Não é? Libertei. Não sejam rebeldes. O quinto mandamento, honra pai e mãe. Vocês não têm que procurar ser rebeldes sem causa, né? Vocês não precisam se dobrar às ideologias do mundo, às ideologias revolucionárias. Vocês podem simplesmente honrar as autoridades. Porque vocês têm um líder, o Senhor, o Rei, que é justo. Ele não é como os homens que são injustos e que realmente fazem mal uns aos outros. Não, o nosso Rei, o nosso governante, não é como os governantes humanos que nós temos. Ele não é egoísta, como nós pensamos dos outros. Ele é bom e cuida do seu povo. E nos dá algo muito maior do que qualquer um pode dar neste mundo. Nós não temos que ser rebeldes contra Ele. Nós ouvimos do Senhor também no sexto mandamento, não matarás, né? Então não matem. Vocês não precisam odiar as pessoas. A morte, o assassinato, na verdade, é só uma manifestação do ódio no mundo. O assassinato é a manifestação do ódio no coração das pessoas. As pessoas invejam, as pessoas cobiçam, as pessoas matam por ódio. Ele está dizendo, nós não precisamos ser assim. Nós não precisamos odiar as pessoas. O amor dele, o amor que ele é, nos supre, é suficiente para nós. Nós temos o amor dele em nossa vida. Não adulterem, o sétimo mandamento. Sejam puros. As pessoas vivem se entregando à promiscuidade sexual à procura de prazer. Né? À procura de prazer. Procuram sexo, procuram drogas, a vida de cachaceiro, é tudo. Uma vida de adultério, uma vida de impureza. O Senhor está dizendo, eu libertei vocês disso. O mundo procura prazer nessas coisas. Eu sou o prazer de vocês. Eu sou suficiente para dar prazer a vocês. Prazer que vai além de tudo que vocês já viram neste mundo. Ninguém neste mundo, não é, pode oferecer para você nada que se compare ao prazer de conhecer a Jesus Cristo, de ter em sua vida o fluir do Espírito Santo. Ninguém. Vocês não precisam ser entregues a isso. Se Cristo é suficiente para você, você não precisa ficar procurando prazeres mundanos. Não furtem. O oitavo mandamento, não é? Não furtem. Porque vocês têm o que vocês precisam. E não só isso. Vocês são filhos do grande rei.
Vocês são herdeiros de um grande reino, co-herdeiros com Cristo. Para que desfrutar daquilo que vocês não pagaram para ter? Que não é de vocês? A desculpa das pessoas revolucionárias para roubar é a necessidade. É porque nós não temos, temos que tomar o que é nosso. Que nosso? Você trabalhou para ter alguma coisa? Não, então por que Deus é seu? Nós não temos que nos dobrar a esse pensamento revolucionário, porque o Senhor é suficiente para nós. Não é? Também aprendemos no 9º mandamento: não mintam e nem difamem o seu próximo. Vocês não precisam provar que são maiores do que ninguém. Vocês não precisam tentar humilhar as pessoas para vocês se sentirem melhores. Vocês não precisam disso. Vocês são alguém. Em Cristo vocês têm uma identidade. Vocês são pequenos, pecadores, miseráveis, os menores do mundo. Mas em Cristo vocês são elevados ao status de filhos de Deus. Vocês não precisam ficar tentando humilhar as pessoas. Essa atitude de escravo. E por fim, o Senhor diz: não cobicem. Sejam satisfeitos em mim. E aí o coração de vocês terá paz. Por que cobiçar o que há no mundo, se o novo céu e nova terra é o mundo reservado para nós? Me digam, por que cobiçar o que há no mundo, se o novo céu e a nova terra, o reino eterno do Senhor, o reino por vir, foi reservado para nós? Veja como nós podemos perceber aplicações simples da lei de Deus, que nos ensina o que é uma vida de satisfação no Senhor. E a razão da obediência será sempre a gratidão. Obrigado porque tudo o Senhor me dá em Jesus Cristo. Eu posso agora olhar para este mandamento e não rejeitá-lo, e não ter medo, mas eu posso me aproximar do Senhor por meio de Cristo Jesus e não me entregar mais à escravidão. E o nome disso é adorar a Deus, independente das circunstâncias. É a gratidão, porque Ele fez tudo por nós. Ele nos dá tudo que nós precisamos de verdade. Porque nele está tudo o que nós precisamos. Ele não apenas tem ou nos dá o que necessitamos, Ele é o que nós necessitamos. Nele e somente nele é que nós não temos mais sede, irmãos. No Senhor somos fartos. Se estamos satisfeitos em Deus, podemos então dizer essas palavras, Salmo 40, verso 8: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Se estamos satisfeitos em Cristo, nós podemos dizer essas palavras: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque podemos fazer isso, irmãos. Ter satisfação nele, somente nele. Estar satisfeito em Deus, irmãos. Satisfeito no Senhor, em sua vontade, é desejar essa vontade, mesmo que custe tudo a nós. Mesmo que custe tudo. Nós podemos perceber a glória do seu reino, a glória de Deus, e então qualquer coisa neste mundo é pequeno comparado a essa glória. Então, mesmo que custe tudo, nós daremos. Quando somos chamados pelo Senhor para servi-lo, nós somos chamados para entregar a nossa vida a Ele. Por isso eu pergunto a você, concluindo a pregação: quanto te custou ser um cristão? Você sabe o quanto custou. E o quanto custa até hoje. Qual é o preço de viver e procurar imitar Jesus Cristo? Você sabe qual é o preço? O preço de você andar na oposição deste mundo. De sofrer como Jesus Cristo. De trilhar o caminho que Ele preparou para você. Você sabe o preço. Então seja bem-aventurado. Seja como nós cantamos no Salmo 1, que tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o caminho que o Senhor nos dá.
se estamos satisfeitos na vontade do Senhor, satisfeitos em Cristo, é isso que nos dará força para fazer como Paulo disse em 2 Coríntios. Por isso eu me glorio nas fraquezas. Me alegro nas fraquezas, nas tribulações, nas injúrias, na angústia. É por causa da satisfação no Senhor, é porque o Senhor me basta, é porque Ele é suficiente que eu me entrego à sua vontade. E mesmo em agonia, como Cristo estava ali no Getsemane, não recuar de fazer a vontade do Senhor. É justamente essa satisfação que nos ajuda, irmãos, a passar por tudo de difícil na nossa vida. Por doença, por fatalidades, por problemas que parecem quase que impossíveis de resolver, que angustiam nossa alma. Tudo isso nós podemos passar e ainda temos prazer se o nosso coração está em paz com Deus, se estamos satisfeitos no Senhor com sua vontade. Ele é tudo para mim. Ele é tudo que nós precisamos. Absolutamente tudo. Se faltar tudo mais em nossa vida, não faltando Ele, nós temos tudo o que precisamos. Essa é a satisfação que nós aprendemos na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, venhamos clamar a Deus que molde o nosso coração dessa forma. Que tenha misericórdia de nós, porque nós somos fracos, irmãos. Essa palavra, poder contemplar pelo Evangelho Jesus Cristo prostrado no Getsemane, orando em agonia, realmente é algo tocante para nós. Nosso Senhor, humilhado, soando gotas de sangue, sendo consolado por um anjo, dizendo: seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Isso deve ecoar em nosso coração, em nossa vida como cristãos, para que possamos viver do mesmo jeito, buscando a vontade de Deus. Eu sei que há conflito, e é muito conflitante, eu sei, é realmente conflitante viver neste mundo, ter vontades, ter oportunidades, ver os manjares diante de você, mas se você está satisfeito em Deus, em Cristo, com a vontade dEle, você simplesmente rejeita essas coisas. Por mais que pareça uma coisa melhor do mundo, se para você Cristo é tudo, se Ele basta para você, então você estará em paz do jeito que Ele te chamou. Essa é a bênção que o Senhor nos dá. Que o Senhor conserve o nosso coração assim. Busquemos ao Senhor, irmãos. Peçamos a Ele que nos fortaleça em sua vontade. Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo.